Para o presidente eleito, na parte da manhã, Jair Bolsonaro recebeu o embaixador de Israel e também se reuniu com a equipe de transição. Hora de chamar o Nilson Clava, gosto sempre dessa hora. Nilcinho, a principal expectativa de hoje, como era de ontem, é anúncio de novos ministros, né? Acabam saindo aí, uma hora ou outra. Agora, eu soube que o encontro, evidentemente, com o embaixador de Israel deu muito o que falar. O que você conta pra gente? Boa tarde, Maria. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha ao vivo aqui no Estúdio I. Pois é, hoje expectativa para 2 ministérios, né? 2 novos anúncios, pelo menos. O Ministério do Meio Ambiente e também o Ministério do Turismo, que estão mais avançados. Essa decisão com relação a esses 2 ministérios está mais avançada. Agora, essa segunda questão, Maria, claro, esse encontro do presidente eleito Jair Bolsonaro com o embaixador de Israel era aguardado com grande expectativa. Ainda mais depois da fala do filho de Jair Bolsonaro ontem nos Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, quando ele disse o seguinte, Maria, que sim, o governo vai manter aquela promessa de campanha de transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Antes disso, antes dessa fala de Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, presidente eleito, já tinha citado essa possibilidade, mas disse que o martelo ainda não estava batido, que isso não estava definido depois da repercussão negativa que isso teve junto aos países árabes. E ontem, essa informação foi confirmada pelo filho de Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e logo depois disso, esse encontro, portanto, entre Jair Bolsonaro e o embaixador de Israel lá na Granja do Torto. Como você bem disse, também teve uma reunião dele com alguns dos seus principais auxiliares, um café da manhã ali com os ministros que já foram escolhidos. Até o momento, 16 ministros já definidos, o último deles, o futuro ministro do Transporte, né, Tarcísio de Freitas, Maria. Como eu disse aqui, a expectativa hoje no Centro de Transição é para pelo menos 2 novos anúncios. Você tem o ministro do Meio Ambiente, que segundo Jair Bolsonaro, segundo o que ele disse ontem, será sim um anúncio hoje e o nome não será de um militar. E além disso, você tem também um nome que já é dado como certo por alguns deputados federais para o Ministério do Turismo, que é o nome do deputado federal pelo PSL de Minas Gerais, Marcelo Álvaro. Seria o primeiro nome do PSL, partido do presidente eleito, na esplanada dos ministérios, mas claro, a gente tem que esperar essa confirmação oficial por parte do presidente eleito Jair Bolsonaro. O martelo ainda não está batido e nem o nome divulgado oficialmente. Além disso, a bancada evangélica mantém conversas hoje com interlocutores, com a equipe de transição, porque quer emplacar mais um ministério, Maria. Foi essencial ali na escolha do nome do novo ministro da Educação, ao apresentar um veto, né, a um dos nomes, que era de Mozar Ramos. Depois disso, houve a escolha de Ricardo Rodrigues. A bancada evangélica quer emplacar mais um ministro, que seria para o Ministério da Cidadania, aquele ministério que deve juntar, entre outras coisas, a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria das Mulheres e os Ministérios da Cultura e dos Esportes, né? Então, os interlocutores da bancada evangélica estão reunidos hoje com a equipe de transição para tentar emplacar o nome de um deputado federal entre 3 que serão sugeridos, entre eles Gilberto Nascimento, do PSC, Ronaldo Nogueira, do PTB e também Marco Feliciano, do PROS. Essas são as sugestões que serão levadas, lembrando que Jair Bolsonaro, presidente eleito, ontem reafirmou que a articulação, a negociação dele com o Congresso não vai ser por meio de presidentes nem líderes partidários, e sim justamente por meio dessas bancadas temáticas, Maria. Muito bem, então aguardemos aí o tamanho da pressão dessa bancada e o que pode sair daí. O Nilcinho está sempre ali a postos, né? Almoçar, a gente sabe que não almoça, né? Porque a mãe dele reclama muito. E o disfarçável sorriso palmeirense ali de... Ah lá, olha só. Olha só. Deca campeão, né, Marcelo? O cheirinho foi embora, né? São 10 títulos brasileiros, o maior campeão do Brasil. 10 vezes seguidas. Só 10 vezes seguidas. 10 vezes seguidas. Não é assim, não. Isso é intriga da oposição, Maria, isso é intriga da oposição. Eu quero dizer que o G1 fez uma pesquisa importante com a nova Câmara dos Deputados, com a nova configuração, com os 513 deputados, e eu só digo o seguinte, a maioria ali dos deputados que são, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, depois Corinthians, e agora Palmeiras ficou realmente aí, né, correndo por fora, pela primeira vez entrou no top 3 da Câmara dos Deputados. Mais 10 títulos eles... De todo o levantamento do G1 foi o que mais me preocupou. Flamenguista ali, tem muito flamenguista aí. Privatização, legalização da maconha, isso aí agora...
Otávio, escolha, né? Nilcinho falou aqui do encontro com o embaixador de Israel. Nilcinho falou aí da possibilidade de novos ministros pipocarem. Cada um escolhe o tema. Gostaram assim? Democracia? Cada um escolhe o tema que quer comentar. Palmeiras, Palmeiras. Recorte. Não, olha, tá se concluindo ali o Ministério. Tem que organizar a rifa de Natal. A rifa não, o amigo oculto de Natal, saber quem vai estar na firma ali, os integrantes ali do governo, mas de uma maneira geral, desenhando assim que esse ministério. Eu já fiz aqui muita divisão, né? É uma coalizão de direita, várias faces do espectro político de direita representados ali, né? A direita liberal na economia, a direita militar ali, do positivista, da hierarquia, da disciplina. O Moro, que a gente chama de direita ali, que é a grande novidade, que é a legalista, a direita legalista ali, né? Contra a corrupção, contra a violência. E vai ter essa de costumes agora, que ali esboça um pouco na educação, e agora com esse ministério. De uma maneira geral, então, o que eu acho do ministério? Primeiro ponto, não foi cometido o que se chama muito no Brasil, um estelionato eleitoral. Prometeu uma coisa em campanha e fez outra. Isso não foi feito. Você pode discordar e não gostar do ministério, mas o Bolsonaro cumpriu exatamente o que ele prometeu ao seu eleitor. Um governo de direita, com a direita representada e sem tomar lá da cá. Primeiro aspecto. Com mais técnicos do que políticos, né? Outra promessa que ele fez. Vamos esperar agora que tem a direita dos costumes também, muito ligada à bancada evangélica. Eu sou da opinião que o Estado tem que se preocupar com o cidadão na vertical. O que ele faz na vertical? Ele trabalha, ele estuda, ele procura um posto de saúde. O que o cidadão faz na horizontal, com quem ele dorme, com quem deixa de dormir, dorme de que maneira? O Estado não tem nada a ver com isso. Nada a ver, não se mete. Se o pastor, se o padre quiser na igreja dele orientar os seus fiéis, isso é absolutamente legítimo, absolutamente saudável. Né? Você vai na igreja, você vai no templo, ouve orientações até do que você deve fazer na horizontal. E o cidadão tem liberdade para agir de acordo com suas na convicções. horizontal, o Estado não tem que se meter. É a minha visão. Eu, pegando aqui esse rabicho aqui do Guedinho, né, de leve, né? Pegando o rabicho do rabicho Guedinho. documentário. Não. Aspas, alô, produção. Está na cabeça de quem ouve. Alô, produção. Pegou no O rabicho da horizontal, é isso? Pegando no rabicho do Guedinho. Difícil, né? Sigamos. Tá bom, Ele foi falar que o cidadão pode fazer o que quiser, não é? Mas eu não sou Estado. Ficou assanhado. Vertical. Numa acepção mais ampla do mote toma lá da cá, de certa forma, a bancada evangélica que apoiou desde sempre a candidatura Bolsonaro e agora o governo Bolsonaro, ofereceu esse apoio e está agora pedindo de volta o quê? Um ministério ali, pelo menos, para emplacar mais algum, assim, então, não sei o quê. Então pode-se chamar isso de um toma lá da cá, só que diferente, porque não é o toma lá da cá do Congresso ainda, que esse aí é um outro bem mais confuso e bem mais, né? A moeda de troca é outra. Concordo totalmente que a coesão mais à direita desse governo vai ficando cada dia mais clara, né, com os grupos diferentes ali dentro, o grupo militar, o grupo mais ligado aos evangélicos, o grupo mais ligado ao ideólogo guru Olavo de Carvalho também aparecendo ali. E aí, nesse campo, tem a ver com a política externa brasileira. E aí, nela, a visita do embaixador de Israel. O que eu acho curioso, assim, a temática a embaixada, a gente deve falar disso depois, porque o Eduardo Bolsonaro falou disso também, né? Imagino que ao longo do programa a gente vai falar disso em algum momento. Não fica imaginando, não. Se você quiser já falar... Fala logo. Não, porque... Fala logo, imagina não. Porque o segundo filho falou disso também nos Estados Unidos, né? Não me parece que seja uma preocupação da população brasileira. Se a embaixada do Brasil em Israel deve continuar em Tel Aviv ou deve ser transferida para... Isso me parece mais... Tem cara daquelas manobras que a gente chama de manobra diversionista, às vezes. Há temas muito mais importantes para a população nesse momento do que isso. Mas é o tipo de tema que vai ganhar muito espaço, a ponto de a gente estar discutindo aqui também. Porque é uma coisa que mostra um alinhamento, primeiro, direto e absoluto com a política americana, que foi nesse sentido, ou talvez com a política da Guatemala, que foi o único outro país que também transferiu sua embaixada
de Tel Aviv para Jerusalém, enquanto a ONU continua questionando isso e a comunidade internacional no seu, né, também. É uma sinalização que vai gerar preocupação para a comunidade árabe, essa sinalização, essa reafirmação, porque que tem negócios com o Brasil de um vulto muito maior do que o que temos com Israel. Temos muito a crescer na nossa relação com Israel, seja em tecnologia, seja em trocas de educação, seja em questões de segurança. Há muito a crescer. Mas, hoje em dia, a nossa balança comercial é muito mais para os países árabes, que podem ficar bastante irritados com essa mudança, do que para Israel. Então, precisamos ver aonde isso vai nos levar. E, enfim, o final do ministério, dessa montagem toda, só para concluir, o tal do rabicho do Guedes, é o seguinte, a gente entrou nesse processo esperando ali ter um enxugamento total de ministérios, dos quase 30 de hoje para 15, e deve acabar esse processo com cerca de 20, como admitiu o próprio presidente eleito. Então, vamos ver essa cara mais fechada mais algum dia. Eu ia comentar justamente isso, Maria, que aí você vê a importância desse período de transição, que é aquele vai decantando o que se espera, o que se imagina de um governo e a realidade. Então, se esperava ali passar de 29 para 15, você vai vendo, não dá 15, depois passou para 18, agora 20. Esse choque... Não vai chegar a 20, não vai do chegar a 20. sonho, né, da teoria com a prática, é um período importante para que a gente caminhe e aí a gente ficar de olho agora como vai ser montado o segundo, terceiro, quarto escalão. É uma estrutura gigantesca ainda a ser definida. Agora, o que me causa ainda uma certa curiosidade para observar o que vai acontecer é como é que essas direitas, até que o Guedes muito bem dividiu dentro do governo, vão interagir. Pegou teu rabicho também. Porque... Pegou o rabicho. Mas achei que foi fraco muito bem. Ele podia ter excelentemente. Depois passa uns adjetivos assim que eu achei que foi pouco. Cara, o elogio que eu fiz para você, sendo para você, tá muito bom. Tá muito pega, abraça e agradece. Agora, como é que essas direitas vão falar entre si? Porque elas têm agendas muito diferentes e, em alguns casos, conflitantes. Se a gente pensar uma agenda mais liberal, como é o caso do Paulo Guedes, ela vai ter uma preocupação muito grande com a transferência de uma embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. O Brasil tem superávit comercial importantíssimo com o Egito, tem um superávit comercial importantíssimo com a Arábia Saudita e tem déficit comercial com Israel. Então, essa questão ideológica, às vezes... não fecha. A lógica não fecha muito bem. Se a gente pensar em relação à China, particularmente, a China é o nosso principal parceiro comercial. O Brasil tem superávites expressivos com a China, tem mais de 20 bilhões de dólares de superávit comercial com a China, quase um pouco menos da metade do nosso superávit comercial é só com a China. Então, a gente vai bater de frente com eles, entrar numa guerra comercial com eles, não me parece fazer muito sentido. Ou será que o Brasil também vai entrar como no caso de Israel, porque a justificativa é temos que respeitar a soberania de Israel. Se Israel quer a capital em Jerusalém, vamos aceitar e vamos respeitar e vamos fazer o mesmo. A China reivindica ali ilhas em disputa com o Japão, no Mar da China ali. Será que o Brasil também vai entrar nessa briga também para respeitar a China, seu